Povo de Deus, muito boa noite, Pastor Leandro, ou bom dia, ou boa tarde, né? Aprendi com alguém. Você está no Conectados com Cristo no C3 e nós temos uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para você, mulher, e principalmente para você, homem. E o tema desta noite é Marido Gasparzinho. Ô fantasminha, camarada. Bom, Gasparzinho, quem é Gasparzinho? Gasparzinho, ele é um personagem de um filme e um menino chamado Gaspar que morreu e aí ficou uma alma penada dentro de uma casa, aquela alma penada, aquele meninozinho que era um fantasminha, tanto é que o nome é Fantasminha Camarada, o Gasparzinho, o Fantasminha Camarada. E nós temos falado muito sobre homens, nós precisamos erradicar e trabalhar muito bem a nossa geração de homens, a geração de maridos atuais. Por quê? Porque tem se levantado uma geração, costumo dizer a geração Gasparzinho, a geração fantasma, aquela geração que está, mas é como se não estivesse. E pensando e refletindo sobre o marido Gasparzinho, eu me lembrei muito daquele homem chamado Nabal. Na Bíblia, um homem chamado Nabal. 1 Samuel capítulo 25, Nabal, esposo de Abigail, e aconteceu uma história muito interessante. Para você entender como Nabal era o Gasparzinho. Nabal, ele era um homem muito estúpido, um homem muito grosso, um homem muito sem... um homem um tolo. Tanto é que o significado do nome dele é isso, estúpido, tolo, aquele que não usa a inteligência, né? Como diz um antigo conhecido nosso, ele não tinha o mínimo de arrumação intracromossomial específica, para ser mais específico. Então, ele era um homem tolo, um homem sem inteligência. E por que a expressão marido Gasparzinho ou geração Gasparzinho? É uma geração de homens que nós precisamos erradicar, ensinar para a próxima geração, ensinar para uma geração de homens, de marido, de que não basta estar lá na casa, precisa resolver. Não basta estar ali presente, mas não precisa ou não pode ser invisível. Um marido que precisa estar presente de corpo, de alma e de espírito. Aconteceu um episódio lá em 1 Samuel 25 em que Davi, fugindo de Saul, passa fome com seus soldados e ele envia um pedido de ajuda para Nabal. E Nabal naquela época estava tosqueando as ovelhas, e nessa época eles matavam muito gado para dar alimento para os tosqueadores e assim sucessivamente. E Nabal, como era muito estúpido, como Nabal resolvia tudo na tora, Nabal resolvia tudo na base do coice ou da estupidez, Nabal agride, maltrata os homens de Davi e não dá a mínima para Davi. Ou seja, ele deixou de resolver um problema. Ele poderia resolver um problema, mas ele não resolve. Ele protela aquele problema. Ele deixa para lá aquele problema. Às vezes, quando nós não resolvemos um problema naquele momento, aquele problema pode voltar de forma muito maior. E Davi não gostou do comportamento de Nabal quando Davi guardava os homens de Nabal, guardava as ovelhas de Nabal, havia sido bom para Nabal. E então, Davi decide ir e destruir a casa de Nabal, destruir a família, destruir tudo. Abigail, muito sábia, avisada por um servo, ela então toma uma providência. Porque a destruição estava vindo contra a casa dela, a destruição estava vindo contra a sua família, a destruição estava vindo contra o seu marido por causa da estupidez, por causa da falta de atitude, por causa da falta de presença de Nabal. Ele viu um grande problema, viu uma inundação, um problema, 400 homens com fome, famintos, vinham destruir completamente e então acontece o efeito Gasparzinho. O que acontece? Aquela mulher precisa resolver aquilo que aquele homem não resolveu. Aquela mulher, ela toma animais, ela cozinha bolo, ela faz alguma coisa e vai até Davi e ela assume uma responsabilidade que não era dela. Ela assume uma responsabilidade que era do seu marido. Ela tem que resolver um problema que poderia ter sido evitado ou que poderia ser resolvido por aquele ser humano praticamente invisível. Isso mesmo,
invisível. Um homem que deveria resolver, mas que naquele momento estava invisível. Um verdadeiro Gasparzinho. Um homem que poderia estar ali evitando o mal, evitando o problema. Queridos, quando nós não assumimos, quando nós não nos posicionamos, quando nós não tomamos as rédeas, nós nos tornamos seres invisíveis. O problema vem contra nós. E Abigail fez isso, avisou Davi. E Davi ouviu aquela mulher sábia, recebeu a oferta daquela mulher e voltou embora. Nabal bebeu muito, que é uma das características principais do Gasparzinho. Gasparzinho bebe demais, não no filme, o Gasparzinho da vida real, né? Bebe demais. E então, depois de um certo dia, Abigail avisou para ele: olha, o problema era assim, o problema era daquele jeito, o problema era daquele jeito outro. E foi evitado, e quase que o homem vem e destrói tudo. Ele teve uma parada e depois de alguns dias morreu. Amado, será que nós temos sido invisíveis diante de algumas questões da nossa família? Como, por exemplo, invisíveis às responsabilidades financeiras, invisíveis às necessidades de tomada de decisão? Será que nós temos sido invisíveis ao posicionamento do homem dentro da casa? Um homem invisível é um homem que não resolve, é um homem que transfere responsabilidade. O homem invisível, o Gasparzinho, ele está sempre colocando a culpa na esposa e a responsabilidade sobre elas. O homem invisível, ele está sempre se apoiando ou transferindo responsabilidades, mas a transferência de responsabilidades termina aqui. Exemplo disso, Adão, na hora H, ao invés de Adão assumir responsabilidade e dizer: Senhor, eu comi, eu sou o líder e a responsabilidade era minha, ele disse: não, eu de jeito nenhum, a mulher que tu me deste, a culpa é tua, Senhor, porque foi a mulher que tu me deste. Será que temos sido ausentes, invisíveis? Temos resolvido? Temos transferido as nossas responsabilidades? Será que temos sido um verdadeiro Gasparzinho da nossa geração? Pense nisso, reflita nisso. A responsabilidade é nossa, nós homens, nós maridos, nós pais, nós provedor, nós, qualquer mais adjetivo dá para nós. Todos que correspondem a nós. Então, Deus te abençoe. Esse foi o C3. Não seja invisível. Deus te abençoe. Eu espero.